Tem que olhar pra câmera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, saudações a todos vocês, os caros telespectadores. Quem vos fala sou eu, Henrique Tomás. E eu venho junto com o meu grandiosíssimo amigo Guilherme apresentar para vocês o Livrando Cast. Dessa vez a gente vai gravar sem cortes, vai gravar direto. Fala aí, Guilherme. É isso aí, né, Henrique? Estamos aqui novamente, né, agora fazendo uma entrevista aqui com a Luciana, né, que é uma entrevista que é fruto aí da Bienal, né, do vídeo aí que vocês já foi ao ar já nesse momento? Tá pra ir. Tá para ir, né, mas vocês vão acompanhar. Então essa entrevista é um fruto da nossa Bienal, né? A gente não conseguiu estar naquele momento fazer a entrevista com ela, mas a gente vai fazer agora. A gente vai contar um pouco para vocês, ela vai contar para vocês sobre os livros, né? Não apenas sobre esses dois aqui, tem muito mais livros. Sim, aqui ainda que vocês não estão vendo, mas a gente vai trazer para vocês também. Então pode se apresentar, Luciana. Boa noite, meninos, tudo bem? Prazer conversar com vocês. Sim. Eu não podia deixar passar essa oportunidade, sim, né? Na Bienal foi um pouco mais corrido, tinha bastante gente, graças a Deus, né? Tinha bastante gente lá para movimentou, né? Bastante movimentado, conversaram com bastante vários autores, editores. Então eu falei, não, preciso procurá-los porque eu também quero participar, sim, e quero me integrar mais com isso, porque levar a literatura cada vez mais longe é um objetivo que a gente sim tem e que tem que cada vez mais a gente estar unido para poder fazer com que isso aconteça. Com certeza, acho que a nossa região aqui, o que mostrou é que tem muito autor, tem muito trabalho legal, muita coisa que não tem a devida divulgação, né? A devida amostragem que merece. Então aí... É muito desconhecido, a galera não conhece. Às vezes a gente está do lado, ali na mesma cidade e não sabe. Então eventos assim são fundamentais para que a gente se conheça e fomente. Sim, com certeza. A Bienal de Itapetininga, ela vem, né, eu acho que para mostrar, né, que não só a cidade de Itapetininga, mas como o interior paulista, ela está muito bem servida de escritores, né? Escritores, de pessoas que têm muitas ideias, de pessoas que querem expressar, né, a sua arte ali na forma do livro, né? Independente ainda. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente pensa, mas para mim lançar um livro eu preciso, sei lá, ter o apoio de uma editora, né? E você vai provar pra gente o contrário, né? É verdade. A gente desmistifica isso, a gente sim democratiza, né? Isso é muito legal. Para começar já direto vamos mostrar os livros. Pode pegar os livros? Vamos começar com esse aqui primeiro. Não, começa por ordem de publicação. Então vamos começar com o BDKN, que é essa duologia que está aqui. Ela é a primeira publicação do selo e é um romance adulto, um romance hot, que passa no Rio de Janeiro. Então o objetivo era trazer essa história para o Brasil, localizada no Rio, com nomes de personagens brasileiros. E ele tem uma curiosidade porque ele advém da minha experiência com o Rock in Rio. Eu sou roqueira, eu já fui 4 vezes no Rock in Rio. E durante todas essas vezes que a gente foi, eu e meu esposo, a gente ficava hospedado no Rio, na Lapa. Então a gente passou a conhecer a noite ali, conhecer a boemia, os bares. E aí na minha cabeça, poxa, que legal seria se existisse uma banda de rock e blues tocando e cantando em português. Nossa. E aí a história começou a rolar. Então, eu comecei a publicar esse livro, ter coragem de publicar depois de 30 anos escrevendo sem mostrar para ninguém, pelo Wattpad em 2019. Então, eu comecei a colocar ele lá, comecei a participar de alguns grupos. E aí, o incentivo que eu recebi das pessoas que leram pelo Wattpad me levou à publicação. Bacana. Então, precisou desse empurrãozinho, sabe? Sim. Porque era uma coisa que eu fiz a vida toda. Eu comento que eu escrevo, acho que desde alfabetizado, tem uma história na família, que eu era muito criança ainda e já vinha com a minha mãe com romance, né? Nossa. Eu via a minha irmã escrevendo e lendo muito. Esse incentivo, a minha irmã é 4 anos mais velha que eu. E ela era assim, minha ídola, né? Então eu via ela lendo muito, também queria ler. Aí eu pegava um gibi e fazia de conta que eu estava lendo para imitar ela. Depois ela escrevia um pouco também, aí eu também queria escrever. Só que eu levei isso para a vida de uma forma assim, um hobby mais espaçado, sabe? Não tinha pretensão de ser profissional. E aí, chegando na casa dos 40, eu pensei, eu quero realizar esse sonho.
vou correr atrás disso. Eu acho que isso tem potencial. Eu leio muito, muito mesmo. Eu comecei a ler e-books, acho que por volta de 2016, 2017, e comecei a consumir muita literatura nacional. E aí fica aquela ideia, poxa, todo mundo está fazendo, também vou fazer. Tem que aproveitar. Né? Vou criar essa coragem. Que legal. E aí foi, né, assim, necessário tudo isso. E aí hoje eu fico indo e falando com os jovens, falando nas escolas e tal. Gente, não façam como eu, não esperem 30 anos para publicar seu livro. É possível você fazer isso de uma forma indolor hoje, rápida. Então, democrático, né? Democrática. Não esperem, não façam como eu, assim, não sigam esse exemplo. Mas aí essa história, assim, nem é a minha história mais antiga. Eu tenho várias histórias que eu não publiquei ainda. Você pensa em... Mas que precisam de reescrita, porque aí conforme você vai ganhando a experiência, estudando um pouquinho mais, né? Vai incorporando a história. Aí assim, essa não é nem a primeira, mas foi a primeira que eu tive coragem de mostrar. E aí assim, nem cheguei a publicar inteira no Wattpad, pedaço do primeiro livro. E a ideia era ele não era ser um livro só, nem era ser dualogia. Mas aí, conforme a gente foi entendendo que a publicação ela tem um custo, então um livro de 500 páginas é muito mais difícil de produzir, de vender, do que um livro menor. Então, quando eu procurei a primeira editora para publicar, eu decidi cindir a história. E aí, assim, não foi de propósito, essa é uma história que não foi planejada, ela foi escrita de forma jardineira, sentei e comecei a escrever sem plano. Sim. E aí, coincidentemente, no meio da história tinha um gancho muito interessante que, num segundo momento, né, eu olhei e pensei, vou cindir a história aqui. Então, eu vou acabar com esse baita desse gancho para trazer a curiosidade do leitor para o segundo livro. E foi, assim, bem instintivo, né? Não foi nada planejado. Mas aconteceu, né? Aconteceu, ele tá aí. Isso que é o mais incrível, né? Às vezes as coisas vão acontecendo de certa forma e a gente não vai tendo muito controle. Quando a gente percebe, ponto aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Eu já publiquei mais. É que tem uma trilogia que eu tirei. Eu retirei de publicação e estou tentando reescrever, só que eu não consigo voltar nela ainda. Então, pelas minhas contas, eu tenho alguns e-books que não tem físico também. Sim. Então, pelas minhas contas, eu estaria, acho que no 16. Nossa! 16. Bacana. E aí, assim, né, como eu falei, não foi nada muito planejado. Essa primeira publicação, ela foi legal porque me ensinou muita coisa a respeito do mercado editorial que eu não tinha ideia, Sim. não sabia por onde começar. Esse grupo dessa primeira editora, que se chamava Crystal Books, já nem existe mais hoje, ele me trouxe amigas do coração para a vida, outras autoras talentosíssimas. A gente tem um grupo até hoje, que é o grupo das autoras amigas, pelo WhatsApp. Elas fizeram, inclusive, as 2 antologias ali comigo, fui eu que organizei, mas tem conto de todas elas. Então, essa amizade que a gente trouxe para a vida, a gente trouxe também como um aprendizado imenso a respeito disso. Porque ali a gente estava todas na primeira publicação. Acho que a exceção da Mavi, que já tinha publicado alguma coisa, as outras eram como eu. A gente estava ali sem saber para onde ir. Sim. Muitas vezes também caindo em cilada, porque quando você não conhece direito, você acaba, né, fazendo aí dando alguns passos que não são tão proveitosos, mas o que a gente aprendeu junto durante esses anos, de 2020 para cá, é uma evolução muito legal. E elas também continuam publicando independente, publicando e-books. Elas são daqui? Não, a gente não se conhece pessoalmente até hoje. Nossa, que doideira, não? Tem 2 do Sul, uma do Rio, uma que morava na Bahia, agora foi para Itália. Nossa. Tem uma de Florianópolis, e aí o nosso grupo só foi aumentando. Hoje tem gente de Minas, que tem, né? Nossa, que é muito. A gente tem muito uma contato. Comunidade, não? Sim. Comunidade. E aí a gente fica, na próxima Bienal de São Paulo nós vamos se encontrar pessoalmente. Só que, né, todo mundo com as suas vidas, suas famílias, seus empregos, né? Porque, infelizmente, algumas de nós já conseguem viver de literatura, mas a grande maioria trabalha com outras coisas também. Sim. Então, a gente fica nesse plano. Um dia a gente vai dar um jeito. Eu já conheci algumas delas pessoalmente, na Bienal de São Paulo de 2022, conheci, mas quem sabe esse ano eu consigo encontrar mais algumas delas. Manda um recado para elas. Autoras Amigas, Clube das Autoras Amigas.
vocês estão no meu coração, não importa a que distância, né? Então, quem sabe agora nessa Bienal a gente consegue se encontrar em São Paulo, mas se não, não tem problema. Vamos continuar uma outra hora, a vida aí. Sabe, né? Eu queria perguntar para a senhora a respeito das capas, que as capas dos livros assim são um exemplo de arte, porque eu gosto de olhar muito para a capa de um livro. Tem aquela velha chavão, não julgo um livro pela capa. Eu julgo bastante. E assim, todas as capas, a gente vai mostrar depois todas, mas as capas dos livros, elas são muito bonitas. É você que faz? Como é que é? Essas capas, elas são colagens feitas por mim. Essa capa, quando o BDKN foi publicado pela primeira vez, ele não tinha essa capa. Quando eu trouxe ele pro selo, eu mudei. Então, eu brinco assim, que o talento do desenho pulou minha geração. A minha mãe tem, minha filha tem. Então, as capas que eu produzo são colagens. A do Sororidade, o desenho da figura humana é da minha filha. Foi ela que desenhou pra mim. Puxa, sério? Então, aí agora a gente já tá começando a misturar o desenho com a colagem, né? Que eu brinco que eu gosto de fazer. Então, essa figura aí da Shai Vetter foi a minha filha quem desenhou pra mim. Nossa, que legal. Puxa vida. E assim... E eu acho que o legal, né, que não é só a capa, né, mas a contracapa, as primeiras páginas, né, aqui dá, tipo, bem, parece que até um diário, né. Não, esse livro aí eu quis trazer um colorido, porque ele tem pretensões aí, né, de ser lido na escola e tal, então eu quis fazer uma coisa bem atrativa visualmente mesmo, porque é como você falou, a gente julga o livro pela capa, e a capa dele mudou, a capa da primeira edição não era essa, era diferente, mas eu quis deixar ele mais jovial, então mudei a capa. Legal. E assim, vamos começar a falar um pouquinho das obras. Com qual que você quer começar? Vamos falar do BDKN mesmo, então. Ele é um romance adulto que tem a pretensão de trazer a vida dos personagens, assim, ele tem uma curva muito grande de aprendizado aí dentro dele. A gente tem 5 anos acompanhando a vida desses personagens, então, assim, para uma primeira publicação, eu acho que eu fui, assim, bastante inconsequente, porque eu não pensei muito, como eu falei, ele não é planejado, então eu fiz uma linha do tempo dividida, ele tem partes presente, aí ele volta para o passado para contar um pouco, aí ele volta para o presente, ele tem 2 linhas do tempo e ele é primeira pessoa nos 2 protagonistas, então às vezes a gente tem a Flor de Lis contando e às vezes a gente tem o Bernardo contando e, né, a gente tá coisas acontecendo no presente, mas aí a gente volta para investigar como eles chegaram ali. Entendi. Então eu acho que quando a gente fala, eu ergo a bandeira do romance adulto, porque ele não precisa ser somente um romance erotizado. Ele não precisa só enfatizar nas cenas quentes. Ele pode tratar de muitas coisas. E o BDKN, ele trata disso. Ele tem questões sobre fama, família, a evolução dessa personagem feminina, que ela era uma menina do interior, que se vê no Rio, estudando, e aí é traída pelo namorado, e precisa achar um lugar para morar. Acha o apartamento justamente do Bernardo, que está procurando uma roommate por causa de problemas de família também. Então, quando eles se unem, quando eles se unem ali, nasce uma amizade enorme. Então, esse trope aí é friends to lovers, né? Sim. É aquele tropezinho assim que primeiro eles são amigos. E aí essa amizade faz com que eles evoluam para depois esse amor acontecer. Então ele é um slow burn também, ele não é aquele hot que já começa muito quente. Não. A parte 1, ela é toda tensão. A tensão que vai se construindo para que aí as coisas explodam e aconteçam na parte 2. Então, geralmente eu brinco, né? Quando eu autografo a parte 2, eu já coloco assim, todas as suas expectativas serão atendidas. Eu achei que legal. Porque a parte 1, ela é realmente um slow burn. Ele começa queimando de leve. E depois ele entrega. Então, e como eu falei, né? Essa bandeira do hot não precisa ser somente entretenimento, ele pode tratar de assuntos profundos, de uma forma leve, de uma forma envolvente. Essa é a bandeira que eu levo em todos os outros, assim. Então, ela é uma marca da LS Oliveira 80 Publicações, né, que é meu selo hoje já independente, e é uma missão, assim, falar. Aqui tem poesia, porque
eu não tenho talento musical, e a gente está falando de uma banda de rock e blues. Então, as letras das músicas, elas se transformaram em poesia aí dentro. E às vezes, quando eu estou em alguma feira, algum evento, eu pego essa parte da poesia, leio e faço questão de dizer, Hot também tem poesia. Aqui a gente também tem essa camada, né? E se um dia eu encontrar um músico para musicar, principalmente Assim Sua, que é uma música aí que é uma virada de chave no livro, eu vou ficar muito feliz. Nossa, por enquanto eu ainda não achei, mas não perco a esperança. Não. E eu acho interessante, né, que às vezes a gente, quando fala, sei lá, de um livro de romance, a gente está sempre acostumado a pensar no drama do casal, né? Sim. O drama do casal, da convivência de um com o outro. Mas aqui, pelo que eu percebi, parece que você mostra que não é só isso, né? Tem outros problemas. Tem problemas mais. externos. Tem a fama, né? Essa questão é uma banda que toca na noite no Rio, quando começa a história ali. Então, eles ainda não são famosos. E o protagonista, ele tem um receio muito grande, porque ele não quer que a fama vá bagunçar a vida pregressa dele, a família complicada que ele vem. Então, ele toma decisões equivocadas, das quais ele se arrepende bastante, para tentar proteger esse passado que ele não quer que ninguém investigue. E aí a gente tem questão de paternidade, ele tem uma filha de um relacionamento, e aí entra um pouquinho da minha experiência no direito também, porque eu sou advogada, vai fazer 21 anos já de direito de família, então às vezes então, essa experiência da vida, ela penetra. Planos de história, sim, essa experiência penetra aí, então a gente tem essa questão da paternidade, da Malu. A Malu, ela é vamos dizer, um alívio cômico em alguns momentos, e um assunto muito sério em outros momentos. Então, eu gosto de trazer isso, né? A convivência da Flor de Lis com essa menina que não é biologicamente dela, mas ela convive, ela leva essa criança para o pai ver quando ele está viajando. Então, tem tudo isso, toda essa construção do que vem a ser uma família, né? Porque a gente está falando de romance, a gente espera o final feliz. Então, tem essa construção de relacionamento. E muitas leitoras que leem, elas falam da Malu, dessa personagem infantil, falam com carinho, falam que a personagem fez toda a diferença ali, né? Que ver a Flor de Lis e essa criança, que nem é biologicamente dela, ver o relacionamento das duas é muito bonito. Nossa, então tem tudo isso aí. Nossa, que bacana. E assim, como que foi, da onde que surgiu a inspiração para escrever esses dois? Então, da onde que saiu? Ele vem, esses tropes, né? Eles vêm da minha compulsividade em ler romances. Então, eu leio muito romance, muito mesmo. Então, assim, é disso. A ideia, né? Eu li um romance uns anos antes de escrever esse. Eu não vou lembrar o nome agora. Se não me engano, chama Complicado Demais, é um romance americano. E ele é uma série. E aí eu brinco que o Bernard, ele tem um pouquinho lá do Keelan Kyle desse romance, mas é assim, né? Aquela semelhançazinha. É um cabelo, alguma coisa assim, leve ali. A maior semelhança é que é uma banda de rock, lá no romance americano também é uma banda de rock, então tem uma certa inspiração ali. Eu não tinha lido Teto para Dois quando eu escrevi BDKN, mas depois, quando eu li o Teto para Dois, eu falei, puxa, tem muita coisa a ver ali. A musa visita muitos autores, né? Então a gente tem aí essas ideias, e aí essa história deles serem roommates, deles terem que dividir esse apartamento, e a moça gostar de artesanato do it yourself, por exemplo, sabe? Aquele artesanato feito à mão. É tudo a ver com o Teto para Dois, que foi, né, um baita de um sucesso. Então, são as coincidências do literário aí, porque eu só fui ler Teto para Dois depois. Também. É um romance que é bem hypado, assim, né? Foi um tempo atrás. E ele tem todas essas coincidências com o BDKN que eu nem sabia que tinha. Uma coisa também é que como que eu posso dizer? Me fugiu agora. Esse não é tema, não é assunto também. É do que... Não, o tema que ele aborda, que é esse romance, a classificação de romance, ela é muita, assim, na Amazon, ela é uma das mais vistas, das mais compradas, e também... Tem muito título também, né? Tem muito mas também que é um mercado bem... Mercado de romance adulto no Brasil, história, eu acho que desde 2013, mais ou menos...
só cresce. Sim. E aí é por isso que a gente tem que erguer tantas bandeiras, porque a gente tem um preconceito muito grande com o hot também. Tem gente que fala, isso daí é só pornografia barata, isso daí não tem conteúdo, é só cena de sexo em cima de cena de sexo. E aí a gente vem pra provar que não, que os romances adultos podem ter conteúdo. Legal. A diferença é que a cena de sexo vai ter uma luz acesa. Vai contar mais do que, em tese, aquele romance mais tradicional que fala assim... É como uma cena de filme que apaga a luz e começa em outra cena. Né? O romance hot não, ele mostra o que acontece mais na intimidade. Mas não é focado só nisso. Sim, bacana. E vamos pro próximo livro, então. E o próximo livro, ele é um spin-off, é o Blues Impetuosidade. Ele é um spin-off do BDKN Blues, mas ele pode ser lido separadamente também. E ele vai contar a história do Dani e da Karen. Então, a gente tem a BDKN, que é uma banda de 4 membros. Tem o Bernardo, Dani, Karen e Nicolas. Então, no Blues Impetuosidade, a gente vai contar a história do Dani e da Karen, que ele é o guitarrista e ela é a baixista da banda. Essa baixista, ela é meio que uma homenagem à personagem, assim, a estética da personagem, a profissão da personagem. Ela é meio que uma homenagem à Nicole Rowe, do Panic! At the Disco. Eu gosto bastante da banda e quando eu vi né, a Nicole Rowe, falei, puxa vida, ela tem a star quality, ela tem aquela qualidade que eu queria que a minha personagem tivesse ali. Então, ela é, assim, uma estética, né? Ela é baseada ali, mais ou menos, na Nicole Rowe. E esse é um romance hot, mais hot. Ah, é? Esse eu digo assim que ele é o fast burn. Ele já começa com muito hot, porque o título explica impetuosidade. Eles são um casal que age primeiro e pensa depois. Então ele é aquele romance gato e rato. Ele é um romance que o casal fica junto, briga. Fica junto, briga. E ele conta coisas da BDKN Blues por trás da história do Bernardo e da Flor de Lis. Então a gente tem alguns crossovers aí com linha do tempo, mas esse romance ele traz 10 anos da vida desses personagens. Então a gente tem lá no comecinho, quando começou a BDKN Blues, como eles se conheceram e tal, e o que aconteceu nos bastidores que ninguém sabia. Então a gente tem ali o crossover das histórias. Eu trago um pouquinho do Bernardo aí também, para dar uma relembrada, né? Para as fãs e para mim também, porque eu brinco, eu me apego muito aos personagens. E aí ele pode ser lido separadamente. Mas quem leu esse primeiro, ele vai tomar um spoiler lá do BDKN. Então, ele é esse fast burn. E ele é engraçado. Eu julgo assim que ele é... Eu ri escrevendo. Então, eu espero que ele leve riso também para quem lê, porque o Dani, ele é um personagem muito polêmico até, mas muito sem noção. O apelido dele é sem noção. E a guerra dele com a Karen é porque ela é uma profissional da música impecável. E ele é sem noção, ele fica com fãs, ele bagunça. E aí a guerra deles nos bastidores ele é mais o típico rockstar, que faz sem pensar. E ela não, ela tem objetivos. E ela tem um background com o Bernardo, que eles foram, não pode dizer meio irmãos, mas os pais, o pai dela e a mãe dele foram casados em um momento. Então a Karen e o Bernardo, eles se conhecem desde a adolescência por causa desse relacionamento que o pai deles tiveram. Okay. E esse relacionamento foi péssimo, foi muito pesado, mas essa amizade salvou os dois. Então, eles têm esse laço muito importante entre eles. E aí, como, né, ela conhece ele como ninguém, porque ele é mais fechado, ele não conta desse passado familiar, e ela sabe de tudo. Então, ela é aquele apoio quando ele precisa, e ele é o cara que a família dele, o avô dele, é o cara que meio que salvou ela, porque ela também tinha um péssimo relacionamento com os pais, e a música une os dois e salva os dois. Legal. A gente, vou usar um exemplo aqui, principalmente em filmes, às vezes, por exemplo, sai um filme lá e um filme que teria a ver, né, com às vezes do mesmo universo, às vezes decepciona o público porque às vezes não tem, digamos que a continuação, ou às vezes não faz muito sentido com o primeiro filme. Você enxerga que teve alguma dificuldade em você, por exemplo,
trazer alguns elementos daqueles 2 livros para esse livro? Não, foi assim, esse livro foi escrito numa pancada. Uhum. Eu sentei e escrevi 100 páginas dele num dia. Fiquei horas ali. E assim, eu tinha muito claro na minha cabeça o que eu queria trazer da história do Bernardo aqui dentro. Sim. Então eu acho que eu consegui executar isso sem muita dificuldade. Que nem eu falei, ele tem um pequeno spoiler da história do Bernardo, porque aí quando ele acaba praticamente, ele acaba mais ou menos na mesma linha do tempo daquele. Uhum. Então a gente vai olhar o futuro aqui. Então aqui, quem lê esse primeiro, ele vai tomar um pouquinho de spoiler lá do final do BDKN Blues. Mas nada que eu acho que atrapalhe, porque como eu falei, o romance, a gente espera que o casal fique junto. A gente espera um final feliz. Não é drama. Então ele não tem a obrigação de ter esse... Né? Ele até tem ali aqueles third act que a gente fala, né? Que é quando tá tudo dando certo, de repente acontece uma coisa muito ruim, mas a gente tem a esperança de que vai dar certo no final. Então eu acho que pode até causar um gostinho, se a pessoa não quer ler o outro, porque são 2 volumes e às vezes o leitor não gosta de uma leitura mais longa, e ele começar por esse, vai ter curiosidade, eu acredito, para querer saber como que o Bernardo chegou ali, né? Naquela fase. Então, ele tem também um pouquinho do que eu acho que o leitor adora, eu como leitora amo, que é dar aquela espiada no futuro do personagem. Então, uns anos depois, o que aconteceu? E aí a gente tem isso também aqui dentro. Qual que é a parte assim, que mais impactou de escrever dessa história? Eu acho que são as partes que eu dou risada. Porque, como eu falei, a discussão deles é ferrenha, eles brigam muito. E aí tem coisas que acontecem que eu me diverti muito escrevendo. Sim. E eu sei que alguns leitores também gostaram muito, se divertiram também. Então nem é tanto a parte do erotismo, de que como eles são impetuosos e eles fazem as coisas sem pensar e tem essa vida de rockstar e tal, mas as discussões são mais bestas, sabe? Assim, que ele fala alguma coisa que é tão absurda e ela se revolta tanto com aquilo que é gostoso ter a liberdade de criar um personagem que seja tão absurdo. Talvez os 2 sejam opostos? Ele fala que ela é a rica, é a certinha, é a estudada, e ele, né, tá numa situação familiar difícil, que é pobretão, que precisa muito que a banda fique famosa, porque ele não tem grana. E ela não, ela tem, né, ela, apesar dela ter muito dinheiro, ela não trata isso como nada, ela é super profissional. E ele é que acaba pisando um pouco na bola, né, nesse afã de querer que a banda dê certo para que ele consiga ajudar a família dele, sair de uma situação difícil e tal. Então, a gente tem essas camadas também, camada social entre eles. É um dos motivos pelos quais eles discutem tanto, né, no começo, antes da banda se consolidar. E aí fica tudo isso, né? Tudo que cada um trouxe da sua bagagem, o medo ali de se entregar e aquilo não ir para frente. Então, quando eles decidem mesmo manter um relacionamento, eles ficam escondidos. Eles não sabem o impacto que isso pode ter na banda, porque como eles brigam muito, se eles brigarem em definitivo, o que acontece com a banda daí? Não. Então, eles não contam pro público, né? É uma coisa que fica ali por trás, que só alguns observadores muito atentos percebem. Sim. O baterista, por exemplo, ele é um alívio cômico muito grande. Tem um capítulo que é ele que narra até, ele ganha né, esse romance como o outro, ele é narrado em primeira pessoa, pelos 2 protagonistas, mas aqui o Nicolas, ele entra num capítulo para resolver um perrengue, e é muito engraçado esse capítulo que ele narra, porque aí ele tá mostrando, assim, o que os outros 2 não veem, né? Naquela confusão deles, ele fala que ele vai ser a voz de sabedoria, e ele entra para resolver ali uma questão. Então eu adoro, especialmente esse capítulo que é narrado pelo Nicolas. Eu tenho a pretensão de escrever uma história onde o Nicolas é o protagonista, ele é gay, ele tem um relacionamento, ele casa com, né, no BDKN, ele casa ali com o seu parceiro, Carlos, eles têm um relacionamento bom, e aí eu ainda quero escrever sobre esse casal no futuro. Ainda não escrevi. Um spin-off ou uma continuação da história? O meu plano seria no futuro. Sim. Sabe? E aí, assim, eu queria explorar esse casal LGBT e tal, mas eu ainda não consegui sentar para colocar isso no mundo. Mas é uma pretensão que eu tenho, porque eu acho que essa história do Nicolas e do Carlos tem que ser contada também. Que legal. Né?
Vamos pro próximo, então. Eu acho que seria, né, seria interessante também você abordar essa história e, né, conectar todos os livros, né? E aí assim, seria saudoso para quem conheceu os personagens no começo dos seus relacionamentos, voltar para isso, né? Tem um conto na antologia Toda Forma de Amor que está ali atrás, que ele já vai para o futuro. Então, nesse conto, a protagonista é a Malu, que é criança lá no BDKN, e ali no Toda Forma de Amor ela já é uma adolescente. E aí ele tem um pouco mais essa temática LGBTQIAP+, que ela está pensando se sai ou não do armário, se é ou não bi ou gay, e aí eu trouxe isso ali naquele conto. Ele é um conto muito curtinho e aí eu fiquei com vontade de explorar mais esse mundo. Nesse conto, o Nick, né, ele tem essa figura de conselheiro para Malu, porque ele é abertamente gay, casado, então ele já traçou um caminho durante a vida ali. E, como sempre, com bom humor, então ele traz esse conselho para ela com bom humor. E eu fiquei com muita vontade de continuar dali, né? Pegar a Malu adolescente para frente ali e contar mais da história do Nick também. Vamos ver, dia sai. Puxa, bacana, legal. Você vai contando, a gente vai prendendo a gente. Um dia sai isso aí. Puxa vida. Já assistiu aquele filme, eu acho que Louca Obsessão? Ai, não, acho que não. Que tem no caso, tem um escritor, né? E ele tem uma fã dele, a fã dele é super fã. Só que em um dos livros, no caso ele escreve os livros, né? Ele vai lançar um próximo livro, a escritora dele consegue ler, no caso, o rascunho, e ela descobre que ele matou um dos personagens na história. Nossa! E ela, né, lógico, o filme é um suspense, né? Mantém ele preso lá. Você acha que, assim, a pergunta que eu vou fazer pra você acha que você teria uma facilidade, por exemplo, sei lá, matar um personagem seu? Se você tem, tipo, um apego eu emocional... me apego muito. Eu tenho um conto onde tem uma morte ali, mas ainda... Eu tirei de publicação, publiquei ele no Notepad, retirei, porque eu tô tentando organizar uma antologia que não tem nada a ver com nada desses livros que eu já publiquei, é uma pegada de romance... Não, é uma pegada de uma ficção histórica com espiritualidade. Então ele é totalmente fora do... outra coisa. Ainda não relancei. E aí ali tem mortes. Você pode falar o nome? Eu vou mudar o nome. Então... Quando eu lancei no Notepad, ele chamava Antologia de Vila Velha do Caminho Real. E ele tem uma pretensão de cobrir aí esses 5 séculos de Brasil. Então ele começa lá mais ou menos após o descobrimento e daí ele vem trazendo um mito que se perpetua por séculos. Então eu tenho, né, a origem desse mito, depois eu volta novamente lá, aí eu vou passando pelo Brasil colônia ali, né, subindo um pouquinho. Então ele envolve aí um estudo maior. Eu retirei ele de publicação porque eu achei que ele estava superficial, que eu precisava estudar mais, conhecer mais para, né, ainda que ele seja ficção, ele tem uma base histórica do que acontecia no Brasil, mais ou menos na época, então também, né, não posso... Eu posso viajar um pouco, posso, mas alguma coisa eu tenho que respeitar ali. Então, quem sabe um dia ele vem. E aí eu entraria mais nesse nicho que pode trazer um pouco mais de suspense. Mas como leitor, eu falei, eu sou a louca do romance, então eu dificilmente leio. Terror nunca leio, suspense às vezes leio, mas... Em comparação com o número de romances, é menos. Bem menos. Então, eu não sei, eu me envolvo muito, sabe? Eu vivo aquela história, que nem assim, eu nunca escreveria um thriller psicológico porque eu não tenho maturidade para isso, sabe? Assim, eu não consigo sustentar esse sentimento, né, do muito avassalador ali, assassinato e tal, não dá pra mim, não. Porque também o tema também é romance, daí não é muito envolvido com drama, né? Então, esse drama mais pesado... É mais o filme da Sessão da Tarde, né? Aquela coisinha que a gente assistia.
Mas... eu brinco que eu tenho níveis aqui agora. Tipo, esses aqui não é sessão da tarde, porque ele é hot. Sim. Agora, o Faz de Conta que é verão é totalmente sessão da tarde. Totalmente. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Se um dia uma pessoa falou assim, ó, eu quero fazer um filme. Poxa vida, você sabe que quando o pessoal começou a ler BDKN, o que eu ouvi disso, puxa, dava uma série, cara, dava um filme. Vai atrás da Netflix. Nossa. Ai. Até porque esse cenário de fama, né, de, sei lá, um romance. Isso é passado no Brasil também, né? Porque assim, eu tenho uma implicância muito grande com o romance escrito por brasileiras, mas que o nome em inglês está na manhã, cheia de trânsito de Nova York. Me irrita isso um pouco. Eu consumo esse tipo de romance, leio, mas na hora de escrever eu falei, não, eu quero trazer para o Brasil, né? Eu quero que seja, porque tem um meme até, né, da leitora que fica reclamando, imagine, o nome do personagem, sei lá, é Pedro, é João, eu quero Harry, eu quero Michael, né, porque daí eu acho que a leitora, ela quer aquele escapismo tão grande que é totalmente fora da realidade, ela quer um bilionário nas Ilhas Caimbã lá, né, tipo, é totalmente fora da realidade, e eu já gosto de trazer um pouquinho mais pra realidade, então essas coisas, elas são passíveis de acontecer, né. Eu achei bem interessante isso, né, que eles se passam, acho que a maioria das histórias se passa no Rio de Janeiro. Isso também porque é a mesma banda, né, então e tem essa bem pegada interessante isso, né, porque principalmente às vezes quem vai pro Rio de Janeiro, né, começa a assimilar ali os lugares, né? Então, no BDKN eu falo muito da Lapa, eu falo de bares que existem, cafés que existem ali na Lapa mesmo. Então, puxa vida, a BDKN grava um clipe na Cinelândia, que tem o Teatro Municipal atrás. Então, isso podia ser realizado, né? Eu acho que talvez o leitor ele consegue se colocar com maior facilidade no lugar. Né? Sim. Entender porque assim, eu nunca saí do Brasil, por exemplo. Então, quando eu tô lendo um livro que tá falando de Nova York, a minha ideia de Nova York é a ideia dos livros e a ideia dos filmes. Né? Eu nunca fui lá. Então, eu quis trazer, né, um pouquinho dessa realidade aí. Porque daí a ambientação já está toda construída já, né? A ambientação é ambientação real. Essa pessoa ali que nem eu nunca fui pro Rio também. A gente tá pensando em ir esse ano no Rock in Rio também, mas a gente não sabe se a gente vai. Eu aposentei minha vida de Rock in Rio, mas vamos. Vamos porque é muito bom. Tá pensando se a gente vai, mas você vivenciar, putz, eu li um livro e tal. Ele fala, o BDKN, ele fala de Santa Teresa, de um museu a céu aberto que tem lá, que se não me engano chama Casa da Marquesa. Eu fui lá. Então, eu tenho assim muito nítido ali aquela rua onde é o museu, onde a Flor de Lis mora na República e aí acontece uma coisa, ela vai pro museu. Então, assim, é mais fácil, né? Você não precisa inventar, você tem isso na cabeça ali. Vamos pro próximo, então. Pode. Do universo BDKN surgiu Sororidade, então vamos para ele. Sim. Ele não é propriamente um spin-off, mas essa personagem, a Shai Vetter, ela é uma rockstar também, e ela surge lá no BDKN 2, fazendo uma parceria com a banda. Então a Shai, ela tem uma banda que se chama Rockin' Girls, que é uma banda só de meninas, que toca rock, e em português também, e elas fazem uma turnê juntas. A Shai no BDKN é uma personagem super secundária ali, né? Mas aí essa personagem ficou comigo. E eu pensei, puxa vida, eu queria escrever um conto que tivesse uma pegada mais feminista, uma pegada mais... que trouxesse mais desse universo feminino, de falar de assuntos assim. E aí eu, lendo muito Mulheres Correm com os Lobos, eu brinco que Mulheres Correm com os Lobos é o livro da minha vida, eu sempre estou lendo ele. Inclusive, agora eu tenho um projeto que é muito mais envolvido com esse meu lado. Esse é um dos top da Amazon. Então, ele é mais vendido no Brasil há anos. E tem até um epígrafe aqui, que é uma frase da doutora Clarissa. Lendo Mulheres Correm com os Lobos, eu comecei a ter essa ideia. Falei, vou desenvolver essa personagem. E aí eu trouxe esse conto, lancei ele no Dia da Mulher, 2022, a primeira edição, né? E ele é curtinho, só tem 60 páginas, mas ele tem a pretensão de trazer assuntos tremendos, como autoestima, como rivalidade feminina, como
muita coisa importante aqui dentro. E aí ele é dividido em 10 capítulos e ele é um acróstico, então cada capítulo é uma sílaba aí do sororidade. Então a gente tem... Legal. Deixa eu mostrar para vocês aqui, que esse é um dos meus orgulhos. Ainda mais nessa versão colorida. Nossa. Ele tem o acróstico aqui, então cada capítulo começa com, tem solidariedade, otimismo, tal, e ele vai falando desses temas dentro de cada um dos 10 capítulos. Mostra pra câmera lá, Guilherme. Puxa, que legal. E aí, assim, ele é curtinho, mas eu acredito que eu consegui tocar em temas que são caros pra mim, que são tão importantes pra mim, que agora eu já estou desenvolvendo um outro projeto que se chama Transformando Meninas em Lobas, que é desse universo, dentro desse universo do desenvolvimento pessoal feminino, que aí mistura todos os livros de não ficção que eu tenho consumido avidamente com o passar dos últimos anos. De desenvolvimento pessoal, de psicologia, essas coisas. Tudo, assim. Aí eu vou pisar um pouco na filosofia, na psicologia, né, várias coisas aí. Então, o Transformando Meninas em Lobas, ele vem desse desejo. E o Sororidade, ele é uma forma leve de tratar em grandes assuntos complicados. E é por isso que eu pretendo levar ele mais. Essa segunda edição, ela é um pouco mais leve no linguajar. Não tem tanta diferença da primeira, mas eu deixei ele um pouquinho mais leve, mais colorido, para tentar atrair um público mais jovem. Porque eu acredito que as minhas leitoras, elas, né, as leitoras de romance hot e tal, elas são um pouco mais velhas. Não posso nem, né, atingir adolescentes com eles. Mas esse daqui não, ele quer atingir essa faixa mais jovem. E aí eu tenho um projeto muito legal com a sala de leitura da Escola Bíblia Fontes ali. Eu já fui várias vezes lá conversar com os alunos. Não tem 2 semanas eu fui conversar com o pessoal do ensino médio à noite. A gente está tentando fazer um clube ali de leitura do Sororidade, trocar isso, fazer um sorteio do livro, conversar com as meninas, trazer. E aí, agora na próxima quarta, eu vou lá no Aderbal também fazer essa leitura, falar um pouco mais desses assuntos aí de dentro de sororidade com o pessoal do ensino médio lá também. Foi a professora Neiva, professora de português, que é professora dos meus filhos também, me convidou. Sim. Então, eu tô tentando trabalhar ele dessa forma. Porque eu acho assim que coisas que estão aí, eu com 43 anos estou desenvolvendo agora. Então, meninas, vocês têm essa oportunidade de tratar isso já. Vamos falar disso, né? Vamos falar. Então, ele traz bastante coisa. Ele fala da Chay. A Chay é uma protagonista plus size, então ela é totalmente fora do padrão. O lema da Rockin' Girls seria dane-se os padrões. Então, bacana. Assim, ela tem toda essa pressão do corpo, da fama, de internet, gente falando mal, fã brigando por causa dela, empresário pressionando ela. Então, assim, tem muito que acontece em pouco tempo aí. Então, a gente tem todas essas pressões. A pressão que ela mesma faz. Será que eu estou saudável? Será que eu não vou ceder à pressão, mas e como é que anda a minha saúde? Né? Aí ela vai procurar um ginecologista, que eu acho que é um assunto que é meio chato, sei lá, meio tabuzinho para as mulheres. E é o par romântico dela acaba se tornando o protagonista. Né? E assim, eu tinha muito medo de trazer romance para esse conto, porque o objetivo era falar de assuntos femininos. Então eu tinha medo que o romance, ele perdesse o foco. Aí eu tenho uma amiga autora que eu respeito muito. Terminei de escrever, mandei para ela, falei, tira o romance, eu não tiro o romance. Ela falou, não tá roubando foco, mantém o romance, porque eu acho que a mensagem tá entregue. Temperou o livro. Ele só deu uma temperada. A mensagem o foco desse livro não é o romance, ele acontece ali por acaso, mas não é o romance. E aí tanto escrever. Eu tô focando no romance agora, porque eu tô para lançar o que seria uma sequência desse conto. E eu tô quase terminando essa escrita. Vamos ver se ela sai pra Mole, pra Feira de Campinas. Sim. Vamos ver. Então, assim, aí eu vou focar mais no romance. Mas também, eu acho que o objetivo agora é sempre trazer, principalmente em personagens femininas, trazer um questionamento. E aí, nesse segundo momento, a Chay, ela tá se questionando o que é de verdade a mulher de sucesso.
O que a gente tem um gapzinho de tempo aí, passou 2 anos depois do que acontece aqui, e aí a gente tem a Shai estourada no mundo todo e se perguntando quanto esse sucesso está cobrando dela. E aí a gente tem um enfoque maior no personagem masculino, que é o Liam, e aí quais as decisões ele está deixando os outros tomarem por ele, né? Então, assim, a gente tem um enfoque aí de profissionalismo e relacionamento, de fama e cobranças também muito grande, e tudo isso baseado na letra de You and I, da Lady Gaga. Eu sou a fã da Gaga, que estava lá no Rio quando ela não veio. Sim. Eu estava lá para ver ela no Rock in Rio, na frente do hotel, inclusive, achando que ela já estava lá. E ela nem no Brasil não estava. E aí, assim, toda vez que eu escutava You and I, eu falava, gente, a Lady Gaga escreveu um romance aqui, dava uma história aqui, essa letra dessa música. E aí eu peguei alguns trechinhos de You and I para criar o roteiro do livro. E aí esse é um dos primeiros livros que eu roteirizei antes de sentar para escrever. Então, já estudei um pouquinho mais, já evoluí um pouquinho mais na loucura de só escrever. Então eu tenho ele muito bem esqueletizado aí na minha cabeça, o que eu quero contar ali. E tá quase. Tá quase. Tá quase. O legal do teu livro é que, né, principalmente esse, ele tem, digamos que, uma função social, né? Que nem eu acho, pelo menos eu sou um defensor de que toda arte ela deve ter alguma função social. Esse tem uma influenciar de alguma forma, desde, por exemplo, um filme, às vezes algum quadro, alguma pintura. A gente tem muito isso hoje, principalmente em assuntos femininos, né? Os últimos filmes que eu assisti da Netflix, por exemplo, as últimas produções, elas têm esse enfoque muito maior, né? E mostrar para a menina o poder que ela tem, como que ela vai desenvolver isso. Eu acho que essa visão de que só o amor romântico salva, que a princesa precisa estar na torre esperando sentado o príncipe vir resgatá-la, isso já está tão ultrapassado que nem a Disney não faz mais isso. Os últimos filmes, as protagonistas femininas não precisam ser salvas, elas se salvam. E a gente sabe que isso não é real, né? Essa ideia de que estou sentado esperando meu príncipe me fazer feliz, isso não existe mais, né? E é importante que a gente foque em mudar esse foco, né? Assim, ele tem romance? Tem, mas a vida feminina não é só buscar o amor gay ou hétero. A vida é você se autoconhecer, se individuar da melhor forma para viver uma vida plena, né? Então, a gente tem assuntos aí que ajudam nisso. Eu acho que você precisa se amar para dar um amor ao próximo. Muito, muito. Aqui também tem poesia, que seriam letras de música. O projeto Sororidade dentro da história, ele une a Flor de Lis, que é a protagonista lá do BDKN, com a Shai, que elas, em tese, seriam rivais, porque em algum momento da vida a Shai também foi apaixonada pelo Bernardo. Então a gente traz as duas numa conversa para dizer: mulheres não rivalizam com mulheres se unem, e aí elas criam o projeto Sororidade, que é um projeto que une livros e música. A Flor de Lis, ela se transforma numa editora lá no BDKN, e aí ela convida a Shai para musicar livros de algumas autoras. Então a gente tem 2 músicas inteiras aí, né, que seriam músicas, mas são poesias. E tem uma que tem um acróstico de TPM na letra dela. Eu abri justamente nessa página. Abri nessa página. Então, assim, eu gosto de trazer esse assunto. Esse assunto da menstruação, da ciclicidade, ele me tomou aí muito grandemente, principalmente nesse último ano. E eu produzi um livro infantil também, que trata disso. Eu até trouxe uma mostra dele ali, esqueci de pegar. Tá lá na cestinha. Se você quiser pegar, eu mostro para vocês. Eu fiz uma impressão teste, que é um livro ilustrado, né, infantil, realmente infantil, mas que traz esse universo feminino cíclico. Não, ele tá naquele grandão. Essa aí é a primeira edição do Sororidade. Aí eu fiz uma impressão teste e ele chama o Ivando pra Lua. Vou mostrar pra vocês a capa aqui, ó. Ele é um livro infantil que tem a pretensão de falar um pouco desse universo feminino, de trazer um pouquinho dessa ciclicidade. E ele vai misturar arquétipos femininos, que daí já é um assunto lá da psicologia, que eu estou desenvolvendo no Transformando Meninas em Lobas. Ele mistura os arquétipos femininos com as fases da lua para falar também de ciclicidade.
Então a gente tem 4 personagens aqui que são lobas, que tem a lobinha, né, que seria a donzela, Lupita, tem a figura da mãe, a figura da tia e a figura da avó. Então a gente tem essas 3 gerações aqui para tratar desse assunto. E de uma forma muito fácil e infantil mesmo, né? Sim, então a sim. gente vai aqui conhecendo a história, conhecendo a Lupita e tal. Nossa, que negócio caprichado, hein? Putz. Isso, desculpa a pergunta, mas seriam as páginas. Isso, eu imprimi como um teste, sabe? Pra tirar ele do digital e ver como ele ficaria. Então eu já tô com ele pronto aqui. Ele está aguardando Posso? a possibilidade de participar do incentivo da Lei Aldir Blanc. Eu achei. Pode ir. Esperando para ver se eu consigo encaixar ele, né? Porque aí é essa contrapartida social enorme que ele tem de trazer o assunto para o ensino Fundamental 2, trazer o assunto menstruação, falar desse universo, né? Eu achei bem interessante que digamos que o seu processo de criação, né? Imaginar como que o livro vai ficar na forma física, né? Eu quis imprimir porque ele foi todo produzido por mim, né? Foi todo feito. Eu queria que a minha filha fizesse as ilustrações, mas ela ainda não tem o equipamento necessário para que a ilustração fique melhor impressa dessa forma maior, né? Então a gente tem livros infantis que geralmente são 20 por 20. Sim, Esse daí, maiores. eu imprimi ele em 15 por 21 só para ter uma ideia, né? Acho que nem ficou desse tamanho, ficou um pouco menor, para eu ter uma ideia de como ele ficaria. E aí, assim, aí a gente ainda não conseguiu o equipamento para que ela ilustre, então eu ilustrei tudo na marra ali comigo, com as minhas colagens. Que caprichado, hein? Putz. Eu sou bastante, assim, eu dou bastante... Tá bom? Eu dou bastante enfoque pro lado artístico e mostro. Mostra essa aí é a capa, né? Que seria a capa e a primeira página. Vamos um pouquinho mais pra frente. Aí. Nossa, é bem bonito, hein? Aí, assim, eu tô apaixonada por esse projeto. E se esse incentivo não rolar, eu vou acabar bancando ele. Porque eu sou apaixonada por esse projeto e quero trazer ele ainda esse ano. Então, ele ainda está faltando o registro, está faltando a parte mais legal do livro, né? Que é junto à CBL, que aí a gente vai fazer o registro dos direitos, a gente vai fazer o ISBN, a ficha. Essa parte dele ainda não fiz, mas a história ela tá pronta e tá aguardando aí. Eu tô ansiosa pra lançar. Eu gostei bastante. Nossa, eu achei sensacional. A paleta de cores dele, né? Ele, desde a primeira página, acho que até a última, ele tá à noite, cores, né? Ele é um céu noturno aí. E aí a gente vai falando dessas luas, né? A lua crescente, a lua minguante, a lua nova. E aí a gente tem essa força dos arquétipos femininos muito grande aí dentro. Então a gente tem a figura da anciã, seria a figura da avó na lua nova, que é a lua de introspecção, é uma lua onde seria a lua da menstruação, onde a fêmea, aí no caso que é a lobinha, ela estaria mais introspectiva, ela precisa de um tempo maior, ela gasta uma energia maior para fazer as coisas. Então a gente tem essa compreensão, eu acredito que eu consegui passar de uma forma simples, para que uma criança entenda. Por que ela fica tão irritada quando está na TPM, né? Tipo, porque a mãe está irritada quando está na TPM? Porque a menina que está entrando no ciclo menstrual vai ter que se adaptar a isso, né? Porque a gente tem uma cultura de tabu, uma cultura de não falar no assunto. Eu acredito que hoje está melhorando, mas já foi muito pior. Então, assim, compreender o corpo. A vida feminina, ela não é linear. A partir do momento que a mulher, a menina menstrua, ela vai passar a ser cíclica, mês a mês. Então, ela precisa entender, né, os humores, e ajudando a entender isso. Usando esses arquétipos que são figuras da psicologia junguiana, né, usando isso para compreender. Né? Então,
É uma grande pretensão de tocar em um grande assunto de uma forma principalmente, simples. acho que às vezes para o público masculino também entender, né? Que existe, né, essa fase, né, a gente vive num mundo capitalista que exige que a produtividade ela seja linear. Sim. Ele não se importa se você está cólica, se você está mal, se você está no auge das suas energias, que seria a fase de ovulação, a fase da donzela, da lua crescente. Então, nessa fase, as energias estão em picos, os hormônios estão diferentes, né? A mulher está ali produzindo horrores. Só que isso vai começar a baixar. Depois que chega na cheia, que é a fase de ovulação, isso começa a diminuir, né? E é biologicamente comprovado, não é uma invenção feminista, é biologicamente comprovado. Então, por que a gente não leva isso em consideração, né? Quem trabalha por conta própria, muitas vezes, consegue aí mapeando o seu ciclo, que é uma coisa que eu já tenho feito há um tempo, colocar compromissos não tão demandantes na semana que você sabe que você vai estar com menos energia, né? Colocar grandes projetos para a semana que você sabe que você vai estar com a criatividade em alta, com muito pique para fazer as coisas. Então, isso ajuda. E eu tive que aprender tudo isso para unir o literário ao direito, para fazer com que os meus sonhos, meus projetos saíssem da minha cabeça e começassem a vir para o mundo. Então, eu precisei aprender como que eu faço para ser mãe, advogada, esposa, filha, autora, editora, como que eu faço, né, para assumir novos projetos. Então, isso vem de um aprendizado pessoal também. E levar para o público, né, jovem, né, que está começando a conviver com uma fase de descoberta, né, bastante interessante, né, porque daí mostra que pô, a pessoa não está sozinha, né? Não está sozinha. Que não é, por exemplo, sei lá, uma estranheza, é algo normal. Né? Absolutamente normal. E aí, como eu falei, é uma grande pretensão num livro infantil. Bacana, eu gostei bastante. Nossa, a arte me conquistou logo de cara. Mas tá bom, vamos pro próximo livro então. Qual seria? Vamos pro Léo versus Lili, faz de conta que é verão, porque eles são mesmo, eu vou explicar. Eu brinco que eles são o meu romance Sessão da Tarde. Aqui a gente está tratando de forma livre, então a gente não tem cenas quentes abertamente, não tem, qualquer pessoa pode ler. E a história começou com um conto, Léo versus Lili. Eu lancei ele no Dia dos Namorados, salvo engano, de 2021, o Léo versus Lili. E aí, ele é meu conto mais avaliado na Amazon. Todos esses livros que eu publico, eles têm em versão e-book, né? E ele fez bastante sucesso e tal, e eu quis fazer a sequência. Quando eu comecei a escrever o conto, eu não planejava que ele tivesse sequência. Mas daí, no meio da história pra frente, eu acabei fazendo um gancho enorme ali. Então ele acaba com um grande gancho. E aí eu falei, não, vou contar o resto da história. E lancei o Faz de Conta que é Verão, que seria a sequência do conto Léo versus Lili, em janeiro de 2022. E eles ficaram separados, em e-book somente. Eu não tinha físico ainda. Tanto na Amazon até hoje eles são separados, porque eu não quis perder as avaliações que já estavam lá, né? Era bem avaliado e tal. Então, a versão e-book deles é separada, mas quando eu lancei o Faz de Conta que é Verão físico, eu trouxe o conto para dentro dele também. Então, nessa versão física, a gente tem Léo versus Lili, que é, como seria dizer, a primeira parte dessa história, né, um prequel, e aí a gente tem o desenvolvimento do romance. E a gente tem também um capítulo que foi votado pelas leitoras. Eu usei a enquete do Instagram para perguntar para elas qual tema elas gostariam de ter num capítulo extra, que seria o inédito do físico, né? E aí elas votaram, então a gente tem um capítulo inédito do físico aí no final, que acabou depois indo pro e-book também, né? Mas hoje o Faz de Conta que é Verão Físico, ele tem então tudo isso. Ele tem um conto, ele tem um romance e tem um capítulo extra também. E aí ele fala de famílias amigas, ele tem uma vibe de verão, de amigos que cresceram dividindo casas de veraneio que são vizinhas. E as mães têm muita amizade, então a gente tem as famílias Schaeffer e Bittencourt, que tem esse laço muito grande de amizade entre eles. Então, o Schaeffer tem o Léo, o Inácio e o Luiz, que são gêmeos, que são irmãos mais novos do Léo. E tem a Lili, que é a Marilis, que é a vizinha. E aí, a gente tem um humor ali, uma história meio de gato e rato, porque o Léo, ele inventa 1000 apelidos para Lili, ele critica ela, ele se implica com ela, ele
brigam muito, mas ela tem aquele crush de verão, aquele amor, né? Pelo irmão mais velho dos melhores amigos. Então, ele tem essa trope aí. E esse relacionamento, ele se desenvolve, né? Um dia o Léo percebe que a Lili cresceu, que ela já não é mais aquela menina intrometida, briguenta, que ela é uma mulher. E aí começa a se desenvolver aí um relacionamento entre eles. Esse livro, ele tem também uma pegada de falar de família muito forte. Uma das minhas partes preferidas é o relacionamento do Léo com a mãe dele, porque a gente tem o Léo como um cara que amadureceu antes da hora, porque os pais se separaram. Então ele teve que meio que dar uma segurada com relação aos irmãos e à mãe. O pai era uma figura muito autoritária, ele é um personagem muito marrento. Eu nem nome pra ele eu não dei, eu só chamo ele de Sr. Sheffer. Então ele não tem o primeiro nome, porque ele não merece, ele é uma figura do mal. E aí a dona Lídia, que é a mãe do Léo, ela é muito sensível, uma pessoa altamente sensível, e ela sofre muito com essa separação e todo esse autoritarismo do Sr. Sheffer. E o Léo, ele se coloca nessa posição de ficar de escudo ali entre os pais e assumir responsabilidades que não são dele e trabalhar muito para ajudar financeiramente e tal. E aí isso muda ele como pessoa, isso faz com que ele mascare os sonhos, não queira mais, né? Tipo, isso aí é coisa, ele brinca, acabou a hora de brincar de índio, gente, é a hora de vida real, isso daqui é a realidade, na realidade as coisas não são assim, vocês têm que botar a cabeça no lugar e tal. Ele é muito esse cara. E no Faz de Conta que é Verão tem um diálogo que é muito lindo entre a mãe e o Léo, e onde ela pede perdão, né? Porque não era a pretensão dela que ele assumisse tudo aquilo, mas essa conversa é fundamental para que ele tome as decisões ali e evolua e tal. Então a gente tem o romance, claro, a gente tem o crush de verão, a gente tem essa expectativa. A Lili sempre foi apaixonada por ele, mas achava que ninguém sabia, só que é claro que a família inteira sabia, né? Porque, assim, né? E aí, assim, a gente tem também esse lado de falar disso. E também tem o lado do Léo com relação aos irmãos, como eu falei, ele se sente muito responsável pelos irmãos mais novos. E tem o Inácio que acaba acontecendo um acidente na escola e levantada a questão se ele está ou não sofrendo bullying por ser gay, e ele não tem certeza se ele é gay, se ele é assexual. Então a gente tem esses assuntos trazendo esses assuntos aí, né, de como a cabeça do adolescente pode estar muito confusa, né? O Inácio, ele tem ele não sabe o que ele quer, então quando ele se vê próximo de intimidade com alguém, ele surta, ele não sabe, não sente vontade e tal, e se preocupa muito, acaba brigando com a Lili e com o Luiz por causa disso. Então tem uma cisão, eles são conhecidos como Trio Infernal, porque eles são muito amigos, né? E aí a história começa quando esse trio ele tá cindido. O Inácio, ele se sentiu invadido pela vontade da Lili de ajudar, de se intrometer. Então a gente também tem esse tema dessa amizade forte, né? E o quanto a amizade é importante, e a família também, principalmente nesse momento que o adolescente ele está passando por isso, por essa descoberta do que quer, quem eu sou, o que eu quero, né? Do que eu gosto, e o quanto é importante ter esse apoio. Então a gente tem tudo isso também aí dentro. Puta, que legal. O legal desse livro aqui, não só desse, né, mas como dos outros aqui, o que eu percebi é que você trata de temas muito importantes, né? Não só para o público jovem, mas às vezes para o público adulto. Sim. E temas que precisam ser levantados, né? Que precisam às vezes colocar aquele pontinho de interrogação na cabeça dos leitores, né? Para, digamos que às vezes tirar a pessoa, né, da zona de conforto, para fazer com que ela pense sobre alguns temas, né? Sim, bastante. Assim, eu falei, é uma bandeira que eu gosto de levantar, de que o romance pode ser entretenimento. Esse aí tem a pretensão de ser um romance leve, para deixar com o coração quentinho, mas ele também traz esses assuntos. E traz, eu acredito, de uma forma que não fere, né, o leitor, que não é agressiva com o leitor, que é fazer o leitor empatizar e pensar, nossa, eu me reconheço nisso, ou eu reconheço uma pessoa que eu amo nisso, né? E trazer essa reflexão mesmo. Uma reflexão, né? Legal, vamos pro próximo então. E aí a gente tem as duas antologias que eu organizei junto com as autoras amigas. A primeira foi Imprevistos de Natal,
que a ideia era a gente pegar tudo que poderia dar errado no Natal e cada um escrever um conto. O meu conto, ele é mais puxado aí pro romance, claro. Então ele tem ali um conto meio gato, uma discussão meio gato e rato entre um empresário e a sua consultora jurídica ali, que são personagens que em tese trabalhavam, né, na mesma empresa, que se conhecem há muito tempo, mas que tem uma tensão emocional grande entre eles. E aí a gente tem eles brigando por um último brinquedo numa loja. Um último, sabe, aqueles brinquedos assim, bombados, que todo mundo quer comprar no Natal. Sim, e aí eles vão segurar essa caixa dessa boneca ao mesmo tempo e vai sair uma história daí, um conto daí. Putz, que legal. E aqui no Toda Forma de Amor, a gente já tem uma temática mais LGBTQIAP+. Na época, a gente escolheu ali alguns temas para falar, então a gente tem o romance mais, assim, nessa temática, a gente tem o romance que fala, assim, toda forma de amor. Então, a gente tem aí dentro um conto que fala sobre trisal, a gente tem um conto que fala sobre amor na terceira idade, a gente tem várias coisas aí, né? E o meu conto é um conto que fala sobre sair do armário, né? Ele é um conto que eu escrevi em homenagem à minha filha, e ele fala dessa temática. Então ele tem esse conselho, vamos dizer, bem humorado do Nick para Malu, que é um spin-off do universo ali BDKN, né, que são personagens que o público já conhecia em tese do BDKN, só que é 15 anos depois. Então eu trouxe a Malu ali, né, na época do BDKN, ela nasce, então tem a história dela até uns 3 anos, e aqui ela teria 17 para 18 anos, e estaria, né, se questionando ali o que ela quer da vida e tal. Então tem esse diálogo e esse conselho bem humorado do Nick para Malu aí dentro. São assuntos bem, assim, quando o pessoal toca nesse assunto, a gente precisa desenvolver, precisa ter uma base de informação para poder orientar certinho, né? Sim. Como que foi o trabalho para poder tocar nesse assunto? É uma experiência pessoal também. Sim. E o nome do conto é Exatamente Como Você É. Por quê? Porque os pais abertos amam os filhos exatamente do jeito que eles são. Sim, sim. Né? Então, é para dar esse lugar de segurança, né? Para que a pessoa tome a decisão que tiver que tomar. Né? Não só a respeito da sexualidade, mas... Tipo, muitas então, outras coisas. O título também, é esse, né? Exatamente Como Você É, porque é a declaração que o Bernardo faz para a filha dele. Eu te amo exatamente do jeito que você é, não importa. Nossa, que bacana, gostei. Achei legal. E assim, dentre todos os livros que você escreveu, dos contos, das histórias, dos romances, qual que foi o que você mais se sentiu envolvida escrevendo? Sororidade, é meu favorito. O Sororidade é meu favorito por causa dessa temática. Como eu falei, agora eu tenho até um projeto para falar mais a respeito do universo feminino. Então, a partir do Sororidade, ideias começaram a surgir. E ele é o meu favoritinho. Nossa, que legal. Não, é o Sororidade. Tanto que ele ganhou uma segunda versão, né? Ganhou capa nova, ganhou uma reescrita já, apesar dele não ser uma publicação tão antiga. Então esse é o meu xodózinho. Qual que é o plano para o futuro desse livro aqui? Então, esse daí vai sair a sequência, né? Vai sair o You and I, que é a Rock and Roll Love Story, que é baseado na música da Lady Gaga. Provavelmente ainda esse ano eu lanço o You and I. E é sempre trazer esse questionamento feminino, vamos dizer assim. Eu vou dar um enfoque maior para o personagem do Liam no segundo livro, estou dando, mas é trazer isso, que a Chay, ela me dá um leque muito grande de opções para falar de assuntos que eu acho que são relevantes na hora da gente tratar do universo feminino, né? Sim. Então aqui a gente tinha falando de autoestima e agora a gente vai ter esse questionamento sobre o que é sucesso para mim. Então, é uma bandeira também que eu levanto da gente pensar nisso. O que é sucesso para você? Entre autoras, nossas conversas ali no Clube das Autoras Amigas, a gente sempre está falando isso.
Quando a gente quer comparar o nosso sucesso literário com outras pessoas, a gente só é derrotado. A gente tem que comparar com quem a gente era um ano atrás, 2 anos atrás. Como a gente era quando a gente começou, o que a gente já aprendeu, o quanto a gente já desenvolveu. Então, assim, a única régua para medir o sucesso tem que ser você mesmo. Né? Quando você começa a apontar a régua para os outros, só vai ter frustração. Porque sempre vai ter alguém que tem mais dinheiro, mais fama, mais livros publicados, sei lá, mais reconhecimento. Né? Então, esse é um questionamento que acontece no clube o tempo todo e que eu resolvi trazer para a literatura porque é algo que eu tenho contato praticamente diário. E escrever também é uma forma da gente desenvolver os pensamentos dentro da própria cabeça, então ajuda, né? É terapêutico. E aí eu vou trazer esse assunto bem forte na sequência. Dentre todos esses assuntos, qual que você julga que é o mais importante de você abordar? Sim, que é talvez seja o pilar principal. Aí dentro eu acredito que seja a rivalidade feminina. Porque o tema do livro é sororidade. Então é o seguinte, o mundo é um lugar melhor quando as mulheres param de disputar, rivalizar por coisas mesquinhas. Quem ganha enquanto as mulheres estão rivalizando por mesquinharia? O patriarcado. O patriarcado já coloca a gente numa posição de subserviência. O patriarcado é o domínio masculino. Então tudo que a gente vai ver na história é domínio masculino. Sempre foi mais difícil para as mulheres. Até, 50 anos atrás, uma mulher não podia ter conta em banco. Uma mulher não podia publicar. A gente tem exemplos, né, da Mary Shelley, publicou muito jovem, Jane Austen, mas são exemplos que enchem uma mão. Sim. Sendo que hoje a gente tem milhões de autores. Né? Então, assim, essa questão de não rivalize, não perca tempo com isso, né? Essa cultura que a gente tem muito forte de as inimigas, beijinho no ombro para as inimigas. Enquanto você está preocupado com isso, quem está ganhando é o patriarcado. Você está sendo subserviente a essa cultura que está sempre te colocando para baixo. Então você tem que ter essa consciência, né? Então é por isso que o nome é sororidade. E assim, é curioso quando você vai pesquisar o termo sororidade. Eu falo isso aí. A Chay, ela senta para pesquisar o termo autoestima, por exemplo. Depois ela senta para pesquisar o termo sororidade. E aí fala que é um verbete não encontrado. Existiam, em 2022, dicionários online que não tinham o verbete sororidade. Hoje é mais fácil de achar. Eu acabei de fazer a pesquisa esses dias porque eu estava escrevendo um artigo a respeito disso. Eu fui pesquisar de novo. E aí o que aparece no Google quando você pesquisa sororidade? A fala da Manu Gavassi no Big Brother. Foi por causa disso que o brasileiro começou a... O que é sororidade? Por que ela falou que ela não ia votar em fulano por sororidade? As notícias começaram a desenvolver esse tema em 2020. Então foi esses dias, né? E aí, assim, a gente tem que falar disso. Porque tem gente que ainda não sabe o que é sororidade. Tem gente que ainda não entende. Ou, assim, às vezes age de uma forma contrária. Como uma amiga minha comentou esses dias. Nossa, tinha uma pessoa que fez uma crítica na internet a uma outra blogueira. E aí tinha um comentário falando assim, nossa, você está criticando uma mulher, cadê a sororidade? Mas espera aí, agora você é obrigado também a concordar com tudo que as outras mulheres falam por sororidade? Então, até que ponto isso, né? A gente tem que desenvolver esse pensamento, se questionar a respeito disso. Nossa, então, é por isso que esse livro é meu xodó, porque ele traz esses assuntos. Eu acho que teria que, talvez, né, pensar em coisas que realmente valem a pena, né? Quem fala, perder tempo com coisas que realmente valem a pena, né? Que vai fazer com que... Né, que talvez o cenário mude, né? No final, aí a gente tem uma fala que vem de Mulheres que Correm com os Lobos, que fala assim, que a gente é muito privilegiado se a gente souber aprender com o exemplo das outras mulheres. Então, vamos mirar nos exemplos certos, né? Tem tantos exemplos, vamos tentar ter aí um pouquinho de autoconhecimento para a gente filtrar o que é útil e o que é interessante, o que acrescenta pra gente. Se você tá num lugar onde nada acrescenta, onde nada é útil, levanta e vai embora, né? A gente tem que ter esse raciocínio. E eu acredito que eu trouxe isso de uma forma que é tão leve, que é tão até meio humorada, que ficou, né? Não é pesado falar. Depende de como se aborda o assunto. Porque também, sim, a gente também tem um lado que as pessoas dizem, você fala, é um livro feminista. Tem gente que fala, eu não quero.
Não, feminismo é uma coisa chata. Feministas são as mulheres que querem brigar com todo mundo. Não, né? Não é bem assim. Então vamos tratar disso de forma leve, de forma romântica até, né? Tu coloca o assunto de uma forma simples, né? De uma forma simples e que fica uma forma fácil do leitor estar entendendo, né? Que às vezes um tema, né, em sororidade, às vezes as pessoas não conseguem estar entendendo, né? Às vezes já me questionaram, nossa, por que você colocou esse nome no conto? Esse nome não é, sei lá, vendável, né? E aí, assim, quando eu publiquei ele na Amazon, só tinha mais um livro com o título Sororidade. Hoje tem vários. Ah, é? Putz, que bacana. Tem vários. Então é um assunto que já vem... Já tá, que nem eu falei, de 2020 pra cá tá sendo muito mais reconhecido. Eu publiquei em 2022, mas hoje, se você pesquisar sororidade, ele aparece, eu acho que em segundo ou terceiro lugar. Tem vários outros livros ali com esse tema. Então, a gente tem que falar bastante, porque apesar da ideia ser antiga, o termo é recente. Tem muita gente que ainda não entendeu ou talvez não tenha tanta noção de quantas nuances a gente pode tratar, né? Que nem eu falei, a gente está falando de autoestima, a gente está falando de rivalidade, a gente está falando de carreira, a gente está falando de muita coisa dentro desse tema. Desse espectro, sim, com certeza. E já encaminhando para o final, qual que foi, assim... Quando você, de todo o seu trabalho, assim, qual que foi a coisa que mais, assim, que impactou no sentido de que, puxa, olha, fez diferença o que eu fiz na vida de outra pessoa, impactou, encantou, foi algo que transformou o mundo, né? Além de mim, né? Não o meu mundo, mas o mundo de outra pessoa. Qual que foi, assim? Foi uma leitura coletiva que a gente fez em sororidade. Vieram depoimentos ali de mulheres, assim... mais velhas e tal, que me comoveram muito, muito mesmo. Então, por isso que eu acho que esse livro ele tem um potencial enorme. Eu trabalho, eu luto por ele, eu luto muito por ele, porque ele não tem ainda nem 1% da visibilidade que eu quero que ele tenha. Claro. Eu luto por ele com unhas e dentes, porque ele é relevante. Ele, como eu falei, ele é uma leiturinha curtinha, só que ele é a pontinha de um iceberg de 300 livros de não ficção que eu li antes, né? Sabe, essas ideias assim, tem o Mito da Beleza, que é um clássico de um livro, tem Mulheres que Correm com os Lobos, tem tanta coisa, tem psicologia junguiana e tal, tem tanta coisa aí dentro e assim, para menina hoje, principalmente, né, que eu tô visando um público mais jovem, tipo, eu não vou exigir que essa menina leia um livro de 600 páginas para tratar de um assunto, às vezes, com uma linguagem muito complicada. Lê aqui que a gente já vai começar um diálogo, né? Lógico que ele não pretende ser a solução, mas ele é o início de um grande debate, um diálogo que pode ser muito enriquecedor e interessante. Puxa, que bacana. Você acha que hoje, no Brasil, no cenário que a gente está hoje, você acha que tá fácil para novos escritores publicarem livros? Publicar tá muito fácil. A nossa guerra é pela leitura, né? Agora, publicar, assim, desde que a Amazon dominou o mercado de books aí, tá muito simples. Para você publicar um e-book, você nem precisa da parte tão mais rigorosamente legal, né? Vamos dar um exemplo. A Amazon, ela não exige o ISBN. O ISBN é esse RG do livro. Sim. É esse código, né? Então, assim, a Amazon, ela te dá um código que eles chamam ASIN. Se você tem o e-book, tem o seu ASIN, que é como se fosse o seu ISBN dentro da Amazon. E aí, você conseguiu publicar. A diagramação do e-book é uma diagramação simples, não precisa, né, ter muito conhecimento ali. Um editor de texto normal vai fazer. Sim. Aí você consegue publicar o seu livro. Hoje, a grande questão da Amazon é se você usou inteligência artificial ou não. Então, se você usou, você tem que declarar que você usou. No caso, a inteligência artificial seria no processo criativo. Tem gente que está jogando livro, jogando uma ideia, um plot no ChatGPT e o chat está dando o livro para outra pessoa. Nesse caso, se você não declara, a Amazon ela pode te banir. Ela tira o seu do ar e te bane, não te permite o seu CPF publicar mais nada lá. E se, por exemplo, eu escrever um livro e quiser que, por exemplo, o ChatGPT faça só as revisões ortográficas ou coisas assim? Então, você tem que declarar que você usou. Aí ele vai te perguntar, você usou para texto, usou para imagem?
Por exemplo, essa capa de sororidade, a figura humana foi a minha filha que desenhou. Sim. Essa imagem dos livros e do violão, ela é feita por inteligência artificial. Aí eu declaro, eu usei na capa uma imagem feita por inteligência artificial. Mas ele aparece em algum lugar do livro ou não? Dentro do livro, não. Não só foi na utilizado. capa. Aí você tem como, na Amazon, você tem como declarar que você usou na capa somente uma ilustração. Então, se você usou a inteligência para tradução, por exemplo, também tem uma opção lá. Eu usei a inteligência para traduzir uma frase para o francês, para o inglês. Aí você declara. Então eles deixam que você publique desde que você seja claro, honesto, né? Declara. Que foi o que utilizou com. Agora, o que tem acontecido é que muita gente está vendendo cursos ganhe dinheiro publicando livros. E aí a pessoa te dá ali um prompt para você jogar nas inteligências artificiais e te sair uma história. Tem gente que tem a capacidade de nem ler e jogar lá na Amazon. Aí os você malandros, né? Tem todo o mercado, você vai ter gente que vai estar falando contra ou queimando a categoria, né, Gabriel? Exatamente. Então, assim, é a mesma coisa das piadas de advogado, né? Ninguém gosta de advogado. O americano, principalmente, odeia os advogados. Então, a gente tem uma leva ali de advogados desonestos, a gente também tem uma leva de autores desonestos que estão queimando a categoria. E aí, isso é muito complicado, porque você tem que ser honesto lá. Se você não declarar e for denunciado, você provavelmente vai perder a oportunidade. Você vai ter que publicar, sei lá como. Mas o seu CPF, seu CNPJ não vai ser mais aceito. Sim. E assim, para o pessoal que quer comprar os livros, pega os livros ali, Guilherme, para comprar os livros, como que faz? Hein? É direto comigo pelas redes sociais. Eu tô no Instagram, tô no TikTok, tô no Facebook. Se você pesquisar no Instagram, é @autora.lucianaoliveira. No TikTok é LSOliveira80, que é o nome da editora, né? Então, por enquanto, os livros estão venda direta comigo. Sim. Os físicos e os e-books estão lá na Amazon. É mais fácil publicar LSOliveira80, pesquisar na Amazon LSOliveira80, porque aí já aparece a minha página. Se pesquisar Luciana, vai aparecer um monte de outras Lucianas, né? Que meu nome é muito comum. Na Amazon lá o bom que o pessoal, né, para quem tem principalmente o Kindle, né, Kindle consegue estar fazendo a Unlimited, leitura com ele. sim, né? todos estão cadastrados no Kindle Unlimited também, então a gente tem... Eu acabei de atingir esses dias 50 mil páginas lidas no Kindle Unlimited, fiquei super feliz, mas aí, né, é aquela história da régua. Se você for observar as autoras que têm milhões, você fala, nossa, ainda vai demorar tanto para chegar lá. Não, imagina, mas se eu for pensar que em 2020 eu não tinha nenhuma, as 50 mil são uma conquista. Então a gente tem que direcionar a nossa régua e sim celebrar as conquistas. Né? Significa que hoje você já alcança um público maior, né? Sim. Já tem, no caso aí, uma gama de leitores que já conhecem aí suas obras, né? Eu vou deixar um presente para você, que é o nosso marca-página. Aí, aqui, ó. Eu vou usar, porque eu leio bastante. Sim. E eu ando estudando muito não ficção para esse projeto, Transformando Meninas em Lobas. Então eu tô com uma pilha lá de livros que eu leio, releio, anoto, leio, releio. O que a gente mais aborda aqui é exatamente livros nessa pegada. São livros que trazem alguma coisa que possa me ajudar. Entendeu? Por exemplo, eu vejo um livro interessante que fala sobre finanças, vou lá, leio. Interessante, isso aqui eu posso usar, isso aqui eu não posso usar. Isso é muito bom. Eu vi o post de vocês falando de Hobby como artista. A Chay fala do livro aqui, tem uma referência de Hobby como artista aqui. É sensacional. Mas assim, eu queria só agradecer você ter disponibilizado esse tempo aí pra gente, tá? As redes sociais, vou ter que falar porque não tem como colocar aqui, mas a gente já repete já. Eu queria muito agradecer mesmo ter disponibilizado o tempo, de ter acreditado na gente, de ter vindo até aqui para poder apresentar o seu trabalho, porque nossa, a gente fica muito feliz de poder receber pessoas que são aqui da nossa região, da nossa cidade. Isso nos alegra bastante de saber que esse mundo da literatura, dos livros, ele está sendo trabalhado aqui, mesmo que sem fomento de governo, mesmo sem fomento de nada, mas o pessoal está aí, firme e forte, publicando, escrevendo, criando coisas. Então isso para mim é incrível, é uma honra poder ter você aqui, mesmo ter todos os outros autores na Bienal. Para mim foi fantástico, uma experiência. Muito bom. Tem gente publicando de tudo, né? Tem muitos assuntos, livros técnicos, livros de autobiografia, de poesia, é muito legal.
Tem gente de talento mesmo e que precisa do alcance, a gente precisa achar, né, esses leitores. Então, é muito, muito bonito o trabalho que vocês fazem também e fundamental para essa democratização que a gente quer. E, né, que nem a Bienal, né, que foi realizada pelo Alex, né, que teve, né, digamos que as mãos dele ali, né, mostrou também pra gente que nem eu falei pra você no começo, né, que o interior paulista, né, Itapetininga, tá bem servido de grandes escritores, né, de pessoas aí que estão com uma criatividade lá em cima, né, e isso é muito interessante, né, porque lá na Bienal a gente viu livros extremamente, como eu posso dizer, mais complexos, mas a gente vê livros que são às vezes, né, com uma literatura mais simples, mas que trazem também uma mensagem muito complexa, uma mensagem que tem, né, aí uma ajuda, né, uma pauta social bem importante, né, para a sociedade. E isso, sem dúvida nenhuma, é algo muito, acho que nobre também, né? Não, é uma missão, como que é a rede né? social? Só cortando, só vou tentar colocar. Autora.Luciana Oliveira, do Instagram. Tentar colocar aqui. E no TikTok é LS Oliveira 80. Aí tem a fanpage também, que eu nunca lembro como é que é o nome, deixa eu ver aqui. Eu acho que é a autora Luciana Oliveira, LS Oliveira 80. Fanpage eu coloquei. Dedicatória do livro é o que eu quero deixar para vocês. Eu vou ler, Claro. porque eu nunca lembro de cor. Então, a dedicatória de sororidade é a seguinte: esse conto é para todas nós que já fomos julgadas pela nossa aparência, preferências e atitudes. Também para nos fazer pensar em todas as vezes em que julgamos pelos mesmos motivos. Que o conceito de sororidade, ignorado até mesmo por alguns de nossos dicionários, nos ensine a deixar de lado a rivalidade e incite a união. Mulheres unidas são livres e constroem um mundo melhor. Puxa, que bacana. Essa é a mensagem fundamental, eu acho. E a mensagem que eu gostaria de deixar também. E agradecer vocês. Nossa, do fundo do coração. Que é isso? Obrigada. A gente fica feliz em receber. Obrigado, viu, por disponibilizar o tempo, principalmente por acreditar no projeto, né? Guilherme, pode se despedir também. É isso aí, pessoal. Até a próxima, né? Fico muito satisfeito de você ter vindo aqui, né? E como eu disse, né, o interior de São Paulo e Itapetininga está servido de grandes escritores e eu fico muito orgulhoso, né, de saber que eu moro em Itapetininga e que a gente tem aqui uma parte cultural, né, digamos que literária, muito bem servida, né? Então, desde já, meu muito obrigado e é isso aí, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Então, eu também fico por aqui também, deixo os meus bons dias, boa tarde, enrolei. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, até mais para vocês, meus caros telespectadores. Tchau, tchau. Aí... Valeu, meninos. Falei que